Acabou minha bateria. Ah, meu Deus. Estamos ao vivo? Beleza. Eu vou acompanhando normalmente para ver o pessoal que entra. Sério? Eu não consigo ficar me vendo assim, não. É normalmente para eu ter uma noção até eu começar ali, para ter uma quantidade ok de pessoas. Eu faço os vídeos que eu posto no Instagram, eu faço uma vez só, nem me mostra, posta lá. Tô postando lá. Boa noite, pessoal. Tô esperando aí a galera entrar pra gente dar início ao Mundo Cast de hoje. Eu sempre faço esse acompanhamento ali. Legal, legal. Pra fazer e tudo mais. Então, normalmente eu espero um minutinho, máximo ali. Quero pegar meu celular agora também. Pode pegar, fica à vontade. Valeu, licença. Tem uma tomada por aqui? Não, né? Ah, aqui, ó. Aqui no meio? Será que vai atrapalhar? Acho que não. Vou fazer o seguinte, vamos fechar aqui, fica bonitinho. Boa noite, pessoal. Estamos aí no 9º episódio aí do Mundo Cast. Quero agradecer o Kowalski, que aceitou o nosso convite. Então, ele vai estar aqui com a gente durante essa noite. A gente vai conhecer um pouquinho dele, né? Conhecer um pouquinho da trajetória dele aí. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Acho que todo mundo vai ficar bem feliz. Você tem bastante a agregar aí para nós. Obrigado, Dani. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Valeu, show de bola. Percebi que você tem um sotaquezinho aí diferente. Curitibano? Não. Então conta aí pra gente, da onde você vem? Que acho que é sempre um enigma ali, né? Da onde vem, né? Falar da gente é difícil, né? Falar do mercado de moda é outros 500, né? Mas eu sou de Japira. Você já ouviu falar de Japira? Japira não. Não, você chega em Japira. Não tem nada pra fazer lá. Cidade muito pequena. Quantos habitantes? 5 mil habitantes, né? 5 mil habitantes lá. Assim, nunca ouvi falar, mas me fale uma região próxima pra eu me localizar aí, porque... Londrina. Londrina conheço, sabe que eu sou do interior do Paraná também, né? Você é? Pé Vermelho? Pé Vermelho! Nossa. São Jorge do Patrocínio. São Jorge do Patrocínio. Quantos Conhece? habitantes tem lá? Agora você me pegou. Mas é uma cidade pequena também. Umuarama você conhece? Conheço. Você vai. Entendi. Vai. Você chega em Umuarama, você continua. Uma hora você chega. Uma hora você chega, Legal. literalmente. Então, assim, eu sei mais ou menos, mas engraçado. Londrina, mas essa cidade eu não conhecia. Não tem como, né? Tão pequenininha, tadinha. 5 mil habitantes. O que te trouxe pra Curitiba? Vontade de crescer na vida, né? Vontade de crescer. Vontade Por de que você crescer. trabalhava lá? Eu trabalhava não. Literalmente eu não fazia nada. Não, na verdade eu fui criado em sítio, né? Então por isso que a gente é um pouco diferente, né? Até aos 7 anos eu fui criado em sítio, então a gente tá mais acostumado a falar com a natureza, com essas coisas e tal. Quanto tempo faz que você tá em Curitiba? Eu, 18 anos que eu tô aqui, né? 18 anos. 18 anos que E eu tô como que você aqui. chegou até esse mercado imobiliário aí? Porque você, pelo jeito, você saiu cedo da cidade, né? Você não ficou muito tempo por lá. Você tem certeza que quer saber? Desde o começo? Vamos. Eu vou resumir em Tamo 5 com minutos, tempo. então. Vou resumir em 5 minutinhos. Eu saí de casa muito novo. Eu saí de casa com 12 anos de idade. Uhum. Eu não conheci meu pai e tal. Botei na cabeça que eu queria sair de casa. Saí com os 12 e fiquei até os 17 em Ponta Grossa. Né? Joguei vôlei, fui atleta. Foi ali que começou um pouco da formação do meu caráter. Com 18 anos eu cheguei em Curitiba. Uma mão na frente e outra atrás. E pra você ver como é que é interessante as coisas, né? Hoje, olhando para trás, eu consigo ver o que me motivou a fazer tudo isso. Como o final é o mercado imobiliário, eu vou te responder o porquê. Com 18 anos de idade, o mercado imobiliário me escolheu. Uhum. Com 18 anos de idade, aconteceu uma coisa muito trágica na minha vida. Certo. Né? Família, né? Meu avô acabou falecendo, tudo mais, virou uma guerra na família. Não acho que não é um caso único. Várias famílias hoje eu encontro, acontece a mesma coisa, que não tem plano sucessório, né? Com 18 anos de idade, eu falei, eu não quero, porque minha família se destruiu. Eu falei assim, eu não quero um centavo desse dinheiro, eu vou para Curitiba, eu vou construir tudo do meu sozinho. E foi por causa disso que eu vi. Virou um desafio. Virou um desafio. Uma forma assim que eu coloquei na minha cabeça e falei, não, eu acho que eu sou capaz. Só que eu também, né, a gente veio meio de Japira, meio ignorante, né, eu falei que eu nunca quis estudar, né, olha a bobeira, né, que a gente faz, Ou seja, você queria crescer, mas você...
Como é que a pessoa quer ficar rica, né, assim do nada, né? Não é aquela famosa receitinha, né? Não é tão simples, não é tão simples. Não é. Mas é possível, porque a questão de você enriquecer é muito mais ligado ao teu potencial de ação do que qualquer outra coisa, né? Com 18 anos eu cheguei aqui, fui trabalhar de estoquista, daqui a pouco eu estava vendendo celular. Sabe essas casas Bahia que fica 4 pessoas assim, uma do lado da outra, brigando para vender? Que literalmente assim, a gente tá passando na rua, você olha, tá todo mundo assim, ó, você não vai entrar, você não vai entrar. Não, eu era no meio desses. Do nada eu atendi uma pessoa, me colocou numa loja própria da vida. Em 3 anos, eu subi supervisor 1, supervisor 10, gerente 1, gerente 2, gerente 3. Ó, pra você ver que interessante. Eu querendo ganhar dinheiro e tinha chegado no meu ápice. Ali, a tua vida profissional, ela começou aqui, né? Porque você foi subindo etapas. Só que com vendas, né? Só que tá só no começo ainda, calma. Vamos, que eu gosto de história boa. Com 21, não tinha mais para onde eu subir, eu teria que fazer faculdade e tudo mais. E eu, de noite, no caixa da empresa, lá bem de boa, chegou um rapaz e me deu uma fatura, assim. Porque a fatura dele era basicamente meu salário. Menina, Dani. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, rapaz do céu, vou ter que conversar com ele. Cheguei, eu vou ter que saber da intimidade dele. O que você faz, não sei o quê. Perguntei para ele, adivinha o que ele me falou. Ele vendia carro. Acho que a gente tem uma coisa em comum. Vendia carro no grupo, tal, e eu comecei a entender com 21 anos, eu nunca tinha visto, acho, uma pessoa que ganhava tanto dinheiro. Deu 6 meses. O olho aqui, ó, brilhou. Deu 6 meses. Eu tava vendendo carro no Grupo Barigui, né, também. Inclusive, para quem não sabe, a gente tem alguma coisa em comum, porque eu, durante um período, eu trabalhei também no Grupo Barigui vendendo carro, então a gente tem isso em comum, a gente, inclusive, até conversando um pouquinho antes, a gente pegou esse feeling ali, ele, eu falei, vim de carro, ele falou, eu falei, grupo dele, eu também, então... E é um aprendizado gigantesco, né? É uma escola. Porque não existe ciência que ensine você a lidar com pessoas, com seres humanos, né? E é por isso que eu amo essa carreira, né? De trabalhar com pessoas, de levar ideia, de levar uma mensagem, eu acho muito interessante. Mas ó pra você ver, daí o mercado imobiliário veio do Grupo Barigui. Eu bem de boa na minha ali, tranquilão. Mas assim, quando você foi pro Grupo Barigui, você atingiu o auge. Sim. Porque você foi focado no que você queria. Naquela época, né? Naquela época, Sim. Consegui subir, vender bem, estava entre as cabeças, só que ainda não era o suficiente. Aí um dia, bem de boa, tranquilo, chegou um cara com, sei lá, uma Mercedes assim, que valia muito dinheiro. Falou, eu quero que você pegue esse carro, me dê tal carro, com tal equipamento e tal coisa. Foi, consegui fechar o carro. O Dutti não estava no nome dele. E aí no final eu perguntei, parceiro, o carro nem tá no teu nome, irmão, de onde que você conseguiu esse carro? Sabe o que ele falou pra mim, Dani? Eu consegui em uma comissão. Ali, sabe aquele divisor de águas? Nossa, foi um tiro assim, ó, puf, na minha nuca. No que você trabalha? Exatamente. E a história se repetiu novamente. Se repetiu. 6 meses depois, estava tentando entrar no mercado imobiliário, dando um jeito de buscar, porque eu sempre fui muito ambicioso, eu sempre quis crescer na vida. O que é importante, né? Nunca tive muita noção de medo, não. Medo, essas coisas. Fala, não faça isso, não faça aquilo, não. Eu sempre acreditei. Sim. E é o que a gente faz hoje com as nossas ações e atitudes é que vão reverberar lá na frente, né? E aí entrei no mercado imobiliário, né? Só há 12, 13 anos atrás. Menina, foi bem interessante também. A vida deu um auge. Nem tudo são flores. Sempre tem algum pontinho ali, né? Mas assim, eu já trabalhei com carro também, eu sei como é que funciona, a gente tem um segmento ali. Como é que foi pra você? Sair do CLT 100% autônomo. Eu percebi que você é um cara que você não tem medo de viver. Você vai. Que é importante hoje. A gente já fez o mais difícil, né, Dani? Você sabe que as pessoas que são mais bem-sucedidas na vida são as que não têm medo, né? Pô, que bom. Espero estar acompanhando eles. Mas é verdade, as pessoas que não têm medo de viver, normalmente, elas são bem-sucedidas. Mas do que a pessoa tem medo de viver, Dani? O mais difícil já foi feito, já nasci, já vivi, já cresci, tenho ar no meu pulmão, tenho saúde, tenho tudo. Tem medo do quê? Já dizia minha mãe, cabeça e coração é morada que ninguém vai, né? Fui profunda, hein? Muito boa. Então, assim, a gente sabe, cada pessoa é uma pessoa, então você teve coragem para essa mudança. E como é que foi para você esse início? Porque, assim, eu vou falar por mim, quando eu entrei no ramo imobiliário, eu não sabia nada. Eu não sabia vender.
O primeiro contato com $1 eu não sabia vender, então assim, para mim foi muito difícil pegar uma carteira de clientes. E para você? Foi a mesma coisa. Porque quando a gente trabalhava com carro era diferente, né? A gente ficava esperando o cliente, você conversava com ele para gente uma venda, né? Existia uma base de onde a gente tirava esse cliente. Exato. Era um nome, um Renault da vida, uma Ford, né? Que trazia o cliente até ali e a galera gosta de carro. Até porque existe o pós-vendas dentro de uma concessionária, o que torna mais fácil a troca de carro. Exato. O cara já tem que ir lá para fazer uma revisão, alguma coisa. Aí, de repente, eu caí numa imobiliária, não vou falar o nome, mas eram 1.000 corretores na época. A minha entrevista foi assim, o gerente chegou e falou, olha, a gente tem... 1.000 corretores. A gente tem quase 1 bilhão em VGV, né? Daí na minha cabeça eu fiz a conta, 1 bilhão, a porcentagem de 1,2%, quanto que eu conseguiria ganhar se eu vendesse tudo. Aquela o famoso, vou fazer minha conta para ver se dá para mim, para ver se não dá, né? Básico. A pessoa olhou e falou, ó, tem 1 bilhão em lançamento, quem quiser esteja aqui 9 horas da manhã no outro dia. Foi 3 minutos a minha entrevista no mercado. No outro dia eu cheguei na imobiliária, o rapaz chegou, ó, tá aqui uma lista, tá aqui tua senha, teu e-mail, boa sorte. Menina do céu, eu não sabia nada, né? Eu não conhecia nada de mercado. E não tinha uma base de clientes? Eu não tinha base nem do que era imóvel. Eu já tinha comprado um imóvel no grupo e tal, mas assim, para vender é uma outra perspectiva, trabalhar com incorporação. É, né? Uma outra proporção de um outro sonho que você está realizando, então é muito diferente. É, com certeza. Valor agregado também. Sim, pô, a gente está falando de imóvel de 200, 300 mil, que às vezes a pessoa levou a vida toda para conseguir adquirir. E tem todo um respeito disso, né? Porque com certeza. Imóvel, né, que nem eu sempre falo, no podcast imóvel, ele é necessidade básica. Necessidade básica. O ser humano, para ele viver, ele precisa de comida e moradia. No último mês, você teve algum dia que você não posou em uma casa, teve que ficar na rua, por exemplo? Já imaginou a tua vida sem um lar para você morar, sem ter um canto? Não tem como. E aí vai ter um momento na tua vida que você vai imaginar lá na frente, putz, e aí, o que eu vou deixar pro meu filho, pro meu neto? Imóvel, ele é base, é perene. Né? Ele já parou, não é luxo. Foi como você falou, você precisa de um lugar para morar. Sim, necessidade básica. E uma necessidade básica cada vez mais disputada também, né? Quando a gente dá treinamento para imobiliária, né, e trabalhando em corporação, a gente analisa muito os números macro, né? Então, falar para você de Curitiba, né? Curitiba e região metropolitana. Há 60 anos atrás, 60 anos, eu estou falando da época da tua mãe, né, da minha mãe, não estou falando muito bastante tempo. Mas nem é tanto, né? Curitiba tem 300, né? Há 50, 60 anos atrás, Curitiba tinha 500 mil pessoas. Hoje, Curitiba e região metropolitana, eu estou falando de 3 milhões de seres humanos que disputam esse mesmo espaço. Então, é um número que cresceu 7 vezes mais. Claro. Curitiba formou muitos milionários nessa época, porque há 60, 70 anos atrás, a terra aqui não valia nada. E, de repente, nasceu um campo do Atlético do lado da minha chacrinha. A chacrinha de R$1 o metro, ela foi para 100, 200, 500, R$1.000 o metro quadrado do terreno. Sim, sim. Essa é a mágica do mercado imobiliário. Quando existe uma micro-região com potencial de desenvolvimento, tudo no entorno valoriza, o imóvel valoriza, e você ficar rico ou milionário, ou ter um bom aporte financeiro para a tua aposentadoria, ele vira padrão, né? Então é isso aí que eu acredito, mais ou menos. Caraca, então assim, você teve que ser destaque, imprimiu. Então, sofri pra caramba, né? Sofri pra caramba no começo. Foi quase um ano. Que vamos lá, desses 1.000, quantos ficaram? Cara, a gente conta no dedo. A gente conta no dedo. Conta. Depois de 10 anos, hoje meu trabalho é ser coordenador, né? De plataforma, gerente e tal. E eu encontro a galera hoje já tá aqui no auge, né? Estamos crescendo. Estamos na crescente. Andando aí com uma BM de 1 milhão. Nem carro eu tenho. Então, meu dinheiro tá imóvel. Que é o que vale a pena, né? Vai me dar garantia, vai me dar segurança. Carro não vai me dar colocar lógico que não. Na minha mesa. Não vou morar dentro dele. Não. O que faz diferença. E você se destacou. E como que você chegou até a construtora que você está hoje? Primeiro, muito trabalho, né? Eu acho que para o corretor, para mudar de vida, ele tem que... Tudo na vida, né? Eu acho que qualquer negócio, né? Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que fazer o diferencial. Um produto que mudou minha vida foi o Universe Life Square. Foi lançado, não lembro, acho a data direitinho, mas é um produto que foi, na época, uns
11, 10 anos atrás, já estava 1 ano e meio como corretor, daí que eu virei coordenador. Era um produto muito complexo, Comendador Araújo, Centro, e eu fui lá e conheci muito desse produto. E de repente eu virei referência dele, e aí surgiu um convite dentro de uma incorporadora para assumir, montar a equipe. Foi o destaque ali, né? Ali foi. Porque o corretor bom, ele tem que conhecer produto. Tem. Ele tem que conhecer produto e ele tem que estar preparado para tirar qualquer dúvida que o cliente tiver. Conhecer produto, conhecer pessoas, conhecer Também. financiamento, conhecer números, né? Exatamente. Eu acho que essa é a base, né? Porque imóvel, ele vem para atender necessidade do ser humano. E cada ser humano em si pensa de uma forma diferente, ou de uma maneira, né? Um pouquinho mais, né? Sei lá, pensa de uma forma diferente, né? É o que eu te falei, cada um ele tem uma cabeça diferente em questão disso, né? Isso é fato. Mas o corretor de sucesso, ele conhece do mercado, ele conhece do produto, ele conhece da construtora que ele tá, e ele conhece o perfil do cliente. A gente tava falando sobre corpo fala, né? Um pouquinho antes de começar a live, a gente falou sobre isso. E fala mesmo. Então, se você não pegar os feelings do teu cliente, do mesmo jeito que você trouxe ele, o cara, ó... Mas sabe uma coisa que eu descobri nessa década? Eu descobri que as pessoas que mais obtêm sucesso são aquelas que simplesmente não se dão por vencido. São ousadas. São ousadas, né? Os melhores vendedores que eu conheço hoje, eles não aceitam não. Eles vão buscar até realizar o objetivo, né? E essa energia que existe, porque que nem eu falo, não é o cara... faz o cliente, né? Para buscar para o cliente a melhor oportunidade, buscar o melhor negócio. Porque a venda de um imóvel, o cliente, nesse momento que ele está comprando imóvel, você já se colocou no lugar dele? Ele juntou, às vezes, 10 anos de dinheiro para uma entrada e ele está com muito medo, porque ele está perto de assumir uma dívida de 20, 30 anos, ele não sabe se é o certo, ele não sabe se, putz, e agora, o que é, o que não vai. Então, a pessoa está com medo. E se ela encontra uma pessoa despreparada que demonstra medo para ela, ou demonstra falta de conhecimento, não vai acontecer. Não vai. Né? A venda, ela não vai acontecer, né? E a venda é de pessoas para pessoas. Porque às vezes o cliente final, ele encontra um bom imóvel, só que ele não tem a coragem suficiente de às vezes comprar. Ele precisa de auxílio, ele precisa que alguém que fale, não, bacana. Ele precisa de uma referência. A Mundular mesmo, né, que é Araucária, putz, eu adoro, né, conheço o pessoal há algum tempo. E dentro do mercado de Araucária, vocês são referência. O que é? Uma empresa de uma década, que as pessoas que estão ao redor vêm, que buscam informação. Qual que é o melhor incorporador? Né? Esse incorporador é bom? Essa unidade é boa? É a relação de confiança. É a relação de confiança. Isso não tem dúvida. Não. Qual foi a venda mais difícil que você fez? Nossa, que pergunta... 12 anos, você deve ter algumas. Rapaz! Eu lembro da minha. Eu tenho uma venda que não foi nem de perto a mais cara. Não foi nem de perto. Mas foi a mais trabalhosa. Foi a mais recompensadora. Por quê? A venda mais recompensadora da minha vida, eu não vou falar o nome, tá? Mas vamos imaginar que é a Dona Maria. Eu acredito que para você não querer falar o nome, você sabe o nome, você lembra? Porque normalmente é a venda que a gente mais trabalhou. Amiga pessoal. Ela trabalha, acho, até hoje na prefeitura como zeladora. Certo. Né? E na época eu trabalhava com o projeto Minha Casa Minha Vida e tal, e do nada veio um corretor e me trouxe ela de presente e gerou uma conexão na hora. Caso de história de família. Cliente, ele é conexão. E essa cliente, então, ela era um ser humano fora de série, uma humildade, assim, ela ganhava muito pouco, mas ela chegou com um sorriso, com, nossa, um astral único. Ela tinha 50 anos de idade e tinha uma filha. Essa filha, ela era surda, ela tinha alguns problemas e tal. E ela nunca teve um imóvel. Ela me mostrou a foto da casa que ela morava. Ela morava num barraquinho, literalmente. Ela e a filha dela. E a gente que trabalha com muitas pessoas, diariamente a gente escuta muitas histórias. E eu já atendi clientes que até hoje eu tenho contato e eu converso, porque a gente pega um carinho e um afeto. Com certeza. Não tem como, porque assim... normalmente quando você senta para atender o cliente, você cria esse vínculo com ele, você sente a dor dele. Nossa, não tem nem palavras. Essa mulher eu nunca vou esquecer, porque assim, primeiro ela tinha N problemas no nome, né? Ela estava constando como casada. O marido dela, na verdade, ele simplesmente sumiu, deixou ela e a filha sozinha.
Ela estava mais de 10 anos criando a menina sozinha. Caramba. Contando para mim as ameaças que ela sofreu no barraco, porque um barraco numa favela, a gente sabe que é todo tipo de gente que tem, que pode entrar, que pode ameaçar a tua família, que pode ameaçar a tua vida. E foi uns 4 meses, mais ou menos, para conseguir arrumar o cadastro dela, e ela não contou nada para a menina, né? Ela foi numa visita, falou que estava vendo, fechou o negócio e não contou para a pequena. No dia da assinatura, que deu tudo certo, ela trouxe a pequena junto, a filha. E no caminho ela contou que ela ia, né, comprar uma casa, né, para elas, né. Cara, Dani, a hora que a menina chegou no plantão, eu vi de longe ela apontando assim, a menina desceu correndo assim, pulou para mim, assim, no meu colo. Te marcou. Não tem o que falar, sabe? Ter essa sensação é surreal. Eu fico imaginando, porque quando eu cheguei aqui em Curitiba com a minha mãe, cara, foi muito sofrido achar um apartamento para alugar. Eu sei o quanto é difícil uma pessoa que vem do interior, uma cidade de 5 mil habitantes, que não tem uma herança, que não tem nada, conseguir estabilizar numa cidade como Curitiba. Conseguir um imóvel numa capital como a que a gente tem é muito raro, é menos de 5% da população que vai conseguir realmente comprar. É porque são muitos fatores, né? São fatores rendas, comprometimento, porque normalmente talvez o cliente que tem a renda um pouquinho mais baixa existe o comprometimento, porque talvez more de aluguel. Então, assim, ser corretor é saber jogar com os números. E a gente literalmente. a gente é um pouco psicólogo também. Porque eu vejo que a decisão de compra, ela está muito ligada ao emocional da pessoa. E muitas vezes o cliente ele só precisa que você escute ele. Com certeza, com certeza. Muitas vezes ele só quer que você escute. Ele quer comprar, mas ele quer te contar, ele quer abrir situações porque ele quer que você escute. Sim. É só isso que você tem que fazer. Sim. E é aquele jogo, a gente já trabalhou no Grupo Barigui, a gente sabe, é aquele jogo. Quem fala primeiro perde. Aí, ó. Você lembra, né? Sim. Você lembra do famoso treinamento à ponte? E já aconteceu comigo, hein? Cliente, para mim, difícil de negociar é o tal dos orientais, né? Eles têm um controle emocional muito grande. Difícil você ver o corpo falar. Exatamente. Chega a negociação, quieto, olha, você não consegue ler. E a gente que vem aí desse período aí de Grupo Barigui, que passou por uma série de treinamentos, a gente sabe, quem fala primeiro perde. Sim, exato. E assim, no início de carreira de vendedor é muito difícil, porque você senta, você joga a proposta e você fica pro cliente. Sim. Aí começa com aquilo, o cliente não fala. Aí você fala, cara, se eu falar, eu perco. Aí você fica naquele, então é um impasse. A balança do vendedor, né? Porque de um lado a gente tem o nosso salário, não é fácil. E do outro a gente tem que levar a informação para o cliente de uma forma que ele compreenda. Porque as relações sociais, elas estão intimamente ligadas a como a gente percebe os outros, né? Sim. E o cliente, se ele perceber a ansiedade, ele nem vai perceber, na verdade, mas o íntimo dele, ele vai ver a ansiedade, na ansiedade gera desconfiança. Por quê? Porque essa pessoa está querendo te empurrar alguma coisa. Então, todo vendedor que é ansioso, por natureza, dificilmente vai conseguir fazer isso. Não, ele não vai, porque normalmente o vendedor que é ansioso, ele começa aqui, ó, já com a caneta aqui, ó. Ele pega qualquer coisa na mão, tá ansioso. Mas é verdade, o vendedor, quando ele tá numa negociação muito puxada, ele começa a pegar o que tá aqui, ó, porque se falar primeiro perde. Então ele começa a procurar o que ele pode pegar na mão para tentar disfarçar. E é aí que normalmente o cliente, ele percebe que você tá nesse jogo de ansiedade e ele fala, não, peraí. Exatamente. Muitas vezes talvez ele ache que você tem uma vantagem escondida ali que você pode dar, então aí ele começa a dar ré. E é legal ver as grandes negociações também, né? As maiores negociações que eu participei, pouquíssimas palavras. É direto ao ponto, Certeiro. Com o investidor, principalmente, né? Com o investidor você não está falando emocional, você está discutindo número, né? É número e aí é confiança, é postura. Exatamente, né? Porque quando você lida com um investidor que tem um padrão diferente, o cara, ele te analisa. Com certeza. Inteiro. Ele analisa o teu conhecimento no jogo de números, ele te analisa no conhecimento do produto que você está vendendo. Com certeza. 100%. Primeiro ele compra você, né? Para depois comprar o produto. Exatamente. E na verdade, em todas as vendas, eu acho que o cliente compra, né? O cliente família,
ele compra a tua simpatia, ele compra o teu atendimento, Exato, ele exato. compra a delicadeza com que você tem com o problema dele, isso é fato, não tem dúvidas. Aí, ó, tô aprendendo também. Ah, eu sou quase na escola. Aí, ó. Brincadeira. E hoje você tá na Blue. Hoje eu tô na Blue. O que a gente tem de lançamento da Blue hoje? Quando a gente fala em Blue, o que você fala? Hoje, a custo-benefício para o cliente, eu tenho isso. Tá, então deixa eu te explicar só o contexto. A Blue é uma holding gigantesca. Hoje eu trabalho com um dos maiores grupos de investidores do Paraná. A Blue nasceu com o nome JM há 2008, né? De lá até 2016 a gente entregou 8 mil unidades entre minha casa É muita coisa. É bastante coisa. Ali é um grupo muito forte, muito conciso. Hoje esse grupo não tem um centavo de dívida, não tem um processo, eu não tenho nada. Entreguei mais de 8 mil unidades. Ou seja, tem um padrão de qualidade Forte, exigido. Forte. 2016 a gente migrou um pouco, saiu só de loteamento, Minha Casa Minha Vida, e foi para o médio e alto padrão. Aí a gente começou a injetar dinheiro em grandes players de Curitiba. Então eu vou te citar um exemplo, a GT Building, né? Conheço. Que era a antiga TAR, né? Antiga TAR. Inclusive nós temos aqui. Sim, com certeza. Hoje é uma das incorporadoras, né, com maior tradição dentro do mercado de Inclusive Curitiba, sim. né? E a gente é sócio deles, a gente é sócio em 2 projetos, no Explorer e no Maison Alto da Glória. A gente injetou o capital, né, nesses projetos junto. Laguna, já ouviu falar da Laguna? Laguna é uma super empresa também, muito legal. Inclusive constrói ali em regiões muito nobres de Curitiba. Sim. Tem um projeto que a gente lançou em parceria, que ele é surreal. Ele chama BIOS, não sei se você ouviu falar. Acho que esse não. O conceito dele é Senior Mais. Olha que interessante. Então a sociedade tem vivido cada vez mais, né? Hoje a nossa sociedade vai ficar mais velha. E existe uma necessidade de imóveis que atendam essa terceira idade, né? Então que precisa ter uma farmácia, um ambulatório, alguma coisa nesse sentido. O BIOS é um projeto exclusivamente para a terceira idade. Um projeto único, um dos únicos. Que é um diferencial muito grande. Com certeza. Então esses são alguns dos projetos que a gente tem alguns parceiros, né? Em 2019 a gente colocou uma nova marca dentro do mercado, tá? Dentro do grupo a gente colocou a marca Início. Então hoje eu represento a marca Início. A gente colocou 3 produtos no mercado. Vou falar um pouquinho dos 3 e tem mais um que eu acho que vale a pena a gente comentar. Tá, vamos lá. O primeiro produto que eu coloquei no mercado, ele foi o Eixo 795. Tá? Então existe dentro das nomenclaturas luxo, Minha Casa Minha Vida, que hoje é o Casa Verde e Amarelo, né? Existe um projeto que se chama Projetos Especiais. Tá? Projetos especiais, eles estão geralmente em uma micro-região com potencial muito grande de exploração, ou de ganhar renda, ou de um retorno. O Eixo, nossa, conhece o Cristo Rei ali? Sei, uma região muito nobre, inclusive. O hospital ali, o Marcelino Champagnat. Sei mais ou menos ali a localização Hospital dele. Cajuru. Ele fica na região, e o meu, tem os 2 hospitais aqui, certo. E o meu empreendimento está 200 metros deles, 250 metros deles. Ou seja, não tem o que falar. Inclusive, quem conhece ali, quem conhece bem a região de Curitiba, sabe que é uma das regiões que você tem fácil acesso para qualquer lugar que você vá. Exatamente. Qualquer lugar. E o empreendimento como um todo, ele nasceu para atender esta demanda que já existe dentro do hospital. Imagina quantas pessoas entram num hospital. Imagina quantos médicos, enfermeiros, visitantes, pessoas que vêm de fora, pessoas que estudam medicina, me fugiu a palavra, residentes que estão ali na região. Os imóveis que eu construo são muito para exploração de renda para investidores. Muitos dos meus imóveis, a maioria, na verdade. E o que isso faz? Se eu tenho 2 hospitais com uma demanda gigantesca de pessoas, eu tenho 59 unidades exclusivas, sem nenhum concorrente direto, o que vai acontecer? A pessoa não vai alugar do outro lado da cidade. Não vai. Ela vai querer ficar aqui. Porque é muito mais, assim, é prático para o cara que precisa ir no hospital pegar alguma coisa ali. Hoje, e esse estudo de localização é muito importante hoje. Com certeza. Esse é o papel de uma incorporadora, né? A incorporadora hoje, na verdade, ela é uma especialista dentro do mercado imobiliário, para entender o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que eu devo colocar nesse local. Por exemplo, vamos imaginar um bairro um pouco mais simples de Curitiba, um SIC da vida, né? Não é um bairro legal, mas eu vou colocar ali 5 suítes, né? Um apartamento de 400 metros no meio do bairro. Você acha que vai colar? Não vai. Não vai colar. Público é diferente. Então, assim, a gente fala muito sobre os públicos específicos.
Para os clientes, né, investidores que estão vendo, que forem buscar, né, a compra do imóvel, você tem que achar localização com vocação. Quando existe uma localização que encaixa com a vocação, você pode comprar ali que você vai fazer um bom investimento. Localização versus vocação. Quando isso se encaixa em um produto imobiliário, isso é uma receita, né, do bolo. Claro, o momento do mercado também é interessante, porque o imóvel, isso é legal falar, né? A gente vai mudando de uma coisa para outra, mas o imóvel não é que tipo, muita gente mora de aluguel, não é que as pessoas querem ficar de aluguel. Elas não conseguem comprar imóvel hoje. Por quê? Porque a maioria das famílias estão endividadas ou não tem renda suficiente. Vou te falar, Dani, lá em Curitiba hoje, uma pessoa com 6 mil reais de renda não é uma renda baixa, né? Não, na teoria, se a gente for falar de economia, é uma renda ok. É uma renda muito boa. Uma renda muito boa que, assim, ó, não é 15% da população que ganha uma renda acima. Não é. Não e assim, só que é uma pessoa que, na teoria, 6 mil ali, ela consegue manter um padrão de vida ok. Você sabia que uma pessoa dessa chegar no meu plantão hoje, ela não consegue comprar um produto? Acredito. Então, quer dizer, não é o problema de, putz, né, é que a pessoa não consegue comprar. Então, às vezes, o medo deixa ela perder uma oportunidade que lá na frente ela se arrepende, né? Porque existe, para comprar um imóvel, a taxa de juros. E aí que tá, o acesso ao imóvel ele só se dá por causa do momento financeiro que a gente vive. Vou te contar um exemplo que está bem recente, a gente passou por 2 anos de pandemia, certo? Você viu o que aconteceu com a taxa Selic? Ela foi a 2,75. O ano passado e retrasado, a gente estava vendendo imóvel com uma taxa de juros de 6% ao ano. O que aconteceu? A pessoa de 6 mil reais de renda, ela teve poder de compra. Ela pôde sair do aluguel e pagar a mesma coisa num financiamento imobiliário. Essa pessoa ela não perdeu tempo. Tanto que em 2020, 2021, se bateu recorde de financiamento imobiliário no Brasil, no meio da pandemia. Foram mais de 800 mil unidades financiadas no SBPE. O que aconteceu? O pessoal não saía mais para trabalhar. Muitos precisaram de um espaço maior. Com certeza. Muitos aumentaram a família. Com certeza. Então, isso gerou a movimentação no mercado imobiliário. Sim, sim. E principalmente ter o acesso ao crédito mesmo, Exatamente. né? Fez ele poder trocar de um imóvel menor e para um maior. Às vezes a pessoa tem a possibilidade de um segundo imóvel, que se tornou muito recorrente, né, essa necessidade. E aí foi a pandemia. E o que a gente vê hoje? Uma taxa de juros crescente, né? Uma taxa de juros que está alcançando níveis cada vez maiores. Só que, peraí, hoje a gente está com 8,9. 2015, 2014, o mercado imobiliário trabalhava com uma taxa média de 12, 13% de juros ao ano. E pasme, no Brasil isso é normal. A gente provavelmente pode chegar a números tão grandes quanto esse. Então, hoje ainda existe uma forma de se adquirir um imóvel muito tranquila, que você consegue pegar. Porque se você não compra agora, você vai comprar daqui a 2 anos com uma taxa 11%, talvez a tua renda não vá acompanhar. E aí você não consegue comprar imóvel, você vai ter que ficar mais 5, 6 anos de aluguel, e aí vai ficar... É que, na verdade, a venda ela é muita oportunidade. É. E a gente costuma dizer que ela não bate 2 vezes na mesma porta. Mas a gente já mudou de assunto, né? A gente tá falando do cedo, já foi pro outro negócio. Verdade. Vou voltar pro treino. Voltando para os produtos, né? Você viu que a gente não tem maturidade para roteiro, Eu tenho que vender meu peixe também, né? Aí eu lancei o eixo, sucesso. Logo depois disso, eu coloquei no mercado Ibiza. Nossa Senhora! Ibiza ele foi no centro de Curitiba. Foram 240 unidades. Eu lancei esse produto em fevereiro. A gente está em outubro agora, né? Eu vendi 80% desse produto. 80% desse produto. Sabe quanto tempo que o mercado não vê um produto derreter em 1 ano? Faz mais de 5 anos que o mercado de lançamento não tem essa pegada, por causa de tudo isso que vem acontecendo, né? Qualquer dia eu venho aqui, a gente faz um patamar do mercado desde 2008, desde que surgiu a bolha lá dos Estados Unidos até agora, mais ou menos. Mas faz 4 ou 5 anos que o mercado de lançamentos estava parado. Do nada começou a vir... Ou seja... O melhor momento que está existindo está sendo hoje. E aí eu lancei o Ibiza, derreti o produto, graças a Deus. Só para você ter noção, eu comecei a vender o produto a 169 mil. Hoje, se você for lá, Dani, eu vou vender a unidade mais barata para você, 252 mil. Nossa, não me iluda. A gente já conversou sobre isso. Calma, quer ver? Ó, tem um negócio bom para você. Depois desse Ibiza, que foi um sucesso, que ele foi no centro de Curitiba, bem no centro,
eu lancei o Plus, né? Também numa micro-região com potencial de desenvolvimento. E eu não sabia disso. O Portão, né, para quem não conhece, se você pegar o mapa de Curitiba e colocar o dedo no meio, tá o Portão. Então é uma micro-região que tem muita influência, tem muito dinheiro. Até porque também é uma região de fácil acesso. Exato. Tá para lá qualquer lugar. Dois shopping, faculdade, hospital, tudo por perto. Centro. Estou com uma unidade lá de lançamento em Curitiba, com metro quadrado a partir de R$ 6.700. Está derretendo também de vender, um produto fantástico. Quantas unidades você tem disponível lá ainda? Hoje, 30%, devo ter umas 150, que 160 unidades. Está indo muito bem, está indo muito bem. E aí, né, então falei do Eixo, falei do Ibiza, falei do Plus, né? E eu tenho tenho uma cereja do bolo agora, né? Então eu tenho um lançamento que ele se chama Cena, né? Ele vai ser do lado do Teatro Guaíra. Conhece ali o Teatro Guaíra? Conheço. Centrão de Curitiba ali? É muito centro. Vou te falar, um número que eu caí de costa esses dias. Eu falei pra você que eu vim de uma cidade de 5 mil habitantes, né? 5 mil habitantes. Se você ficar o dia inteiro na 15 ali parado, vão passar 100 mil pessoas por você. É absurdo isso. O centro de Curitiba movimenta diariamente mais de 100 mil pessoas. Qualquer tipo de produto que se coloque no centro, ele vai ter uma demanda muito grande. Porque assim, hoje Curitiba tem um grande público que vem das cidades pequenas para estudar. Com certeza. Aí, ó nós. Que não deixa mentir. Então assim, o pessoal vem de longe para estudar. Com certeza. Seja federal ou faculdade particular, mas vem. Então... Se eu fosse fazer faculdade lá em Japira, eu tinha que pegar o ônibus tipo 4 horas da tarde para chegar às 7, ia sair 11 horas da faculdade e chegar 1 hora da manhã em casa. Você entende como é que é uma vida desse tipo? Não tem. É muito cansativo e exaustivo. Sim, com certeza. Porque quem mora em cidade pequena tem que trabalhar também para conseguir manter ali, né, todos os... Imagina a minha felicidade a hora que eu pisei em Curitiba, menina. Nossa, só gente bonita, carro importado, prédio para tudo que era lugar. Você falou, me encontrei. Tô aqui, nunca mais eu saio. Caraca. Então assim, agora é o último lançamento. Desse ano, talvez não. Temos spoilers? Talvez eu tenha mais um lançamento do lado da van que vai ser na linha verde. São 800 unidades. Quem conhece sabe que a localização também é muito boa. Eu vou lançar provavelmente nos próximos 2 anos quase 1 bilhão em imóveis. A início hoje, né, ela é uma incorporadora que se faz no mercado, que está se fazendo, mas ela já figura entre os 10 maiores players em números de lançamento em Curitiba. E provavelmente ano que vem a gente já esteja entre os top 3 facilmente. Porque a gente tem trabalhado muito para vir para outros patamares, né? Na verdade, vocês já subiram a régua, né? Estamos subindo, cada dia mais. À medida que o mercado imobiliário vai subindo, vocês vão aqui, ó. Sim. O que é importante, porque hoje o cliente busca justamente isso. E uma das coisas, Dani, que é interessante da minha incorporadora, que eu estava comentando também, é que o cliente que compra o meu produto, ele não precisa querer comprar um imóvel. Ele pode comprar o imóvel como um ativo financeiro. E isso, para mim, está sendo fantástico, porque eu sempre gostei de vender para investidor, né? Vender de Pelo que eu entendi, o público maior de vocês são investidores, né? O imóvel, sim, com certeza. Imóvel, esses especiais, né? Com localização estratégica para exploração, exatamente. Geralmente é o grande investidor que compra. Eu tenho vendido para cliente 8 unidades, para outro 5 unidades, com outro vou lá para lá. Na verdade, ele já compra uma quantidade significativa justamente porque ele tem ali um plano de carreira para isso e vai, né? Vamos imaginar a vida de um ser humano desse, né? O cara desse, ele começa a ganhar lá 5 mil, 10 mil, de repente ele está ganhando 20, Sim. O custo de vida dele é 20, daqui a pouco ele está ganhando 40, 50 mil reais, o custo de vida dele foi em 30, mas ainda assim está sobrando 20 mil reais. Se a pessoa ela for inteligente, ela vai começar a fazer o dinheiro trabalhar para ela. Então, como que eu faço dinheiro? E esse é o meu objetivo de vida. Eu odeio trabalhar, para te falar, viu? Não gosto de trabalhar. Trabalho porque, assim, é uma coisa que a gente faz que é muito boa. Mas eu vejo que quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você, você consegue dar mais segurança para tua família, para todos. Imóvel é uma das formas mais seguras de você imobilizar teu patrimônio. E hoje, com o que a gente trabalha, que é a Ion, né, que é uma bandeira de administração por temporada, isso se torna muito plausível para o cliente, né? É uma disrupção que está acontecendo no nosso mercado, né? A gente está com tempo ainda? Estão falando demais? Vamos embora. Vamos embora, bora. Vamos embora. Olha aí.
Resumindo essa operação, a ION, né? Moradia por temporada, que é onde a nossa incorporadora está trabalhando bastante. Que é justamente talvez para as pessoas que vêm de mais longe, né? Com certeza, com certeza. Sabe o que eu vendo hoje? Tempo. E qualidade de vida, porque tempo é qualidade de vida. Com certeza. Mas imagina você vai para São Paulo. Uhum. Você vai passar, sei lá, 6 meses em São Paulo. 6 meses. Você vai ter que alugar um apartamento, você vai ter que mobiliar um apartamento, achar fiador, achar isso, achar aquilo, tal. Comigo, isso acabou. Você vai pegar teu cartão de crédito, vai achar qual que é o lugar que você quer morar, vai entrar no teu imóvel, se você quiser sair antes, você sai sem pagar multa, se você quiser ficar 10 dias a mais, você fica. É liberdade de tempo que eu vendo. E aí o que acontece? A gente está virando concorrente direto do mercado hoteleiro, né? Então, só para você ter noção, uma diária hoje no Portão, na região ali, para você ficar num hotel é 120, 150 reais. Você pode ter isso sendo dono de um apartamento. Imagina. Calcula, 10 dias a 1.500, a 150, você tem 1.500. 20 dias, 3.000 reais. Perto do aluguel tradicional, a pessoa, hoje o investidor, ele tem a possibilidade de ganhar o dobro do que ele ganhava normalmente. Entende? Então, esse é um dos motivos que a minha incorporadora tem um dos maiores VSOs, velocidade de venda sobre oferta do mercado. Porque é um produto muito líquido que tem pessoas cuidando. Imagina o seguinte, os prédios antigos eram um computador bem velhinho. De repente veio um novo programa, um software novo, que vai colocar um mercado dentro do teu apartamento, que vai colocar uma academia, que vai colocar um rooftop, que vai colocar pessoas para ficar no teu apartamento, que vai fazer check-in, check-out, limpeza, que vai fazer manutenção, que vai pagar a conta de água, que vai pagar a conta de luz, vai colocar no teu celular o quanto que você lucrou do seu imóvel. Caramba. É simplesmente isso que eu vou fazer, só tudo para o cliente. Tudo. É o custo-benefício, né? Custo-benefício. E é uma disrupção, é um novo comportamento do ser humano que ele começa, né? É uma nova forma. Assim como o Uber hoje, né? Eu não estou sem carro faz muito tempo, optei por essa vida minimalista. Tudo que me sobra eu invisto. Né? E o que acontece? Antigamente, uma placa de táxi custava 300 mil reais. Né? Para você fazer o mesmo serviço de tira a Dani daqui, leva a Daniele para cá, tal. Aí surgiu um doido com o aplicativo e falou, não. Né? Ou seja, mudou o negócio de nível. Exatamente. O que está acontecendo é a mesma coisa dentro do mercado imobiliário. O que só grandes players hoteleiros poderiam ter de diária, hoje você, com uma renda de 7 mil reais, consegue colocar um imóvel desse para trabalhar para você, te dando uma rentabilidade de 0,8%, 1,5%. Né? Garantir a aposentadoria. Se você tem 3 imóveis desse, 3 ou 4 imóveis desse, você vai ter um salário de 10 mil reais para o resto da tua vida. Né? Sem se incomodar. E aí eu falo para você, olha a vantagem de você investir o teu dinheiro em imóvel. Né? É renda perene, arranca um lote de lugar, arranca um terreno de lugar, quer dizer, não tem como. E se você tem um imóvel numa localização boa, numa capital como Curitiba, com 3 milhões de habitantes, que no centro dele diariamente andam 100 mil seres humanos, é impossível você não ter renda. É impossível. Não, é impossível. Né? Claro, metro quadrado também não é o mesmo de uma cidade do interior. Você acaba investindo, aportando um pouco mais. Mas ainda Curitiba é muito barato. Eu estava vendo o mesmo produto que eu tenho no centro de Curitiba, no centro de São Paulo. Nossa, não tem comparação, até porque o custo de vida em São Paulo é muito maior também, né? Então existe, né? Então tem esse comparativo aí também. E Curitiba é uma das melhores cidades para se morar, né? Com certeza, com certeza. Sabemos disso, né? Qualidade de vida, gente bonita, gente bacana. Total. Kovacs, queria muito agradecer a oportunidade. A gente tem muito mais coisa pra gente falar. Se a gente fosse ficar aqui, a gente estenderia. A gente vai ter que fazer um episódio especial aí só pra gente falar de investimento. Então foi muito bom ter você aqui. Agradeço esse tempinho aí. A gente vai, possivelmente a gente marca aí pra fazer um 2.0. Então só agradecer mesmo, acho que agregou bastante. Eu vi que eu não consegui acompanhar, mas eu vi que teve bastante comentários aqui. Legal. Então muito obrigada por passar esse tempinho aqui com a gente e dar essa aula, porque hoje eu aprendi, hein? Estamos aprendendo junto, né? Satisfação é minha, Daniele. Muito bom estar aqui na Mundo Lar. Acho muito legal esse tipo de iniciativa, de levar informação para quem precisa e o que precisar, estamos à disposição. Obrigadão. Gente, obrigada quem ficou até o finalzinho aqui com a gente. Boa noite, semana que vem teremos o episódio 10 aí com uma participação especial, então a gente espera vocês. Tchau, tchau.